Esse aqui é para você entrar. Vou mandar o link da igreja agora. Bom dia, meu irmão. Bom dia, Samuel. Eu enviei o link para você das duas, viu? Tranquilo, deixa eu enviar aqui pro pessoal. Pronto. Nós já estamos online, viu? Eita! Mas pode enviar, tranquilo, pode enviar. Só um momento aqui, deixa eu. Vou botar essa imagem aqui quando você vai enviando. Pronto, tranquilo. Vamos botar aqui. Pronto, meu irmão. Bom dia, Samuel. Seja bem-vindo. Tudo bem com você aí? Bom dia, meu irmão. Graças a Deus, tudo bem. Tudo caminhando bem. Graças a Deus. Nós estamos já ao vivo nessa manhã. Quero agradecer sua presença, pela sua disponibilidade. A sua coordenadora, Ana Nery, que gentilmente concedeu esse privilégio de estarmos juntos essa manhã. Que Deus te abençoe. Vou pedir para que você possa orar nesse momento agora, para que a gente possa continuar nessa escola bíblica na presença do Senhor Jesus Cristo. Tranquilo, meu irmão. Assim oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estar na tua presença, de aprendermos um pouco mais da tua palavra e que possamos aprender junto para crescermos juntos como igreja, meu Pai. Que o Senhor possa nos direcionar nesse momento, possamos aqui sair edificados e aprendendo mais de ti. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Samuel, me diga um negócio. Você é de onde? De que igreja você faz parte? Mesmo, Gostaria que você desse... Pois não. eu sou natural de Campina Grande, mas desde criança morei em Patos. Sou da primeira igreja batista de Patos, do pastor José Francisco Rodrigues. E
atualmente, o que você faz, está fazendo no seu ministério? Atualmente eu estou aqui na Cristolândia, Pernambuco. Estou aqui na missão. Sou um radical Cristolândia, um missionário radical Cristolândia, pela Junta de Missões Nacionais, onde aqui no projeto nós trabalhamos com dependentes químicos que estão nas Cracolândias do Brasil. E o nosso principal objetivo enquanto Cristolândia é transformar todas as Cracolândias do Brasil em Cristolândia. Cracolândia, lugar de morte, de destruição. Cristolândia, lugar de vida e restauração. E nós acreditamos que Deus pode fazer isso aqui na nossa nação, no nosso Brasil e no meio do nosso povo, porque Ele tem todo o poder e Ele é soberano sobre todas as coisas. Samuel, me diga um negócio. Qual foi como é que se deu o seu chamado? Como é que você entendeu que essa área era a sua área de atuação? Eu vim participar de uma viagem missionária aqui em Pernambuco, a Operação Jesus Transforma Cracolândia, aqui em Pernambuco, onde aqui eu pude passar 3 dias, uma sexta, um sábado e um domingo, vivenciando tudo aquilo que um radical Cristolândia vivencia no seu dia a dia. Nós fizemos busca ativa nas praças, a gente foi nas praças evangelizar, e Deus falou muito comigo aqui. Na sexta-feira, quando nós fizemos a busca ativa na praça, eu lembro como hoje, um rapaz chamado Davi, onde eu tive a oportunidade de conversar com ele e pregar para ele. E quando a gente fez o convite ao pessoal que estava lá, chamando aqueles que queriam mudar de vida, o Davi falou uma frase que me marcou e até hoje eu lembro. Eu vou, porque esse menino aqui veio de Patos, na Paraíba, para falar comigo. E durante as atividades aqui, Deus ele foi muito claro, porque eu sempre peço a Deus que eu tenho dificuldade de entender as coisas. Eu digo, Deus, o Senhor tem que ser muito claro comigo, muito claro mesmo. E até que no último dia, no último culto, a gente aqui no culto de encerramento, eu ouvi o testemunho do pastor Caio Dornelas, que na época também era missionário radical, pastor Caio, que hoje é coordenador da Cristolândia Maceió, e onde ele deu seu testemunho de chamado, dizendo que quando ele também foi chamado, um pastor chegou no culto e falou, olha, não é o seu diploma, não é o seu carro, não é a sua casa, não é o que você tem que vai agradar a Deus, mas o que você faz em prol do reino. O que é que você tem feito em prol do reino? E aí, depois desse culto, eu fiquei pensando, e eu até voltei para minha casa, onde eu estava estudando no curso superior, estava concluindo o curso de administração, onde eu trabalhava, mas fazendo o meu TCC do meu curso e trabalhando, a única coisa que vinha na minha cabeça eram as pessoas que estavam em situação de rua. Quando eu chegava em casa, que eu via meu quarto, eu via minha cama, via tudo que eu tinha, a única coisa que eu pensava eram as pessoas que estavam na rua. Eu via minha vida confortável, indo à igreja, participando da juventude, fazendo as coisas que eu fazia, realizando o sonho de ter um curso superior, mas as pessoas que estavam em situação de rua era que mexia meu coração. E até hoje mexe. Quando eu penso que tem pessoas lá fora ainda que precisam conhecer o Evangelho de Cristo, conhecer o Evangelho que transforma, que salva, que restaura, que resgata, eu fico, poxa, o que foi que eu fiz da minha vida? Salomão vai dizer que é tudo vaidade, é correr atrás do vento. E aí eu parei e pensei, e eu falei, poxa, não é meu diploma em administração que vai fazer Deus dizer, não, meu filho amado, entre aqui no meu reino. Não é os boletos pagos que vai Deus dizer, olha, meu filho amado, entra aqui no meu reino. Mas é o que eu faço pelo reino, pelo evangelho. Como Paulo fala lá em Atos 20 e 24, é testemunhar da graça de Deus. Glória a Deus. Samuel, dentre essas, qual você pode dizer que é uma das maiores dificuldades que se encontra em ser radical Cristolândia? Olha, a maior dificuldade que nós temos na Cristolândia é a falta de obreiros. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo falou que a seara era grande, mas pouco eram os trabalhadores.
Se tivesse mais gente aqui com a gente, mais radicais cristolândios, mais jovens vocacionados, nós teríamos, vamos dizer assim, uma facilidade maior de expandir o reino de Deus aqui em Pernambuco, aqui na terra. Então, jovens vocacionados é a nossa principal dificuldade aqui. Eita glória. E eu tenho certeza que, Samuel, muitos jovens do CEDOR, o CEDOR no qual a gente está transmitindo hoje, nós temos muitos jovens aqui. Qual o conselho que você daria em relação ao chamado missionário? Eu achei bem interessante quando você me disse que estava terminando o curso de administração e renunciar a isso. Qual o impacto que causou na sua família? O que eles disseram com isso? A princípio, não aceitaram, né? Mas minha mãe sempre me disse uma frase: eu não estou criando filho para mim, eu estou criando filho para o Senhor. E quando eu fui chamado, quando Deus falou comigo, ela a princípio ficou, não queria que eu viesse, queria que eu terminasse o curso, mas eu lembrei a ela dessa frase. Eu dizia: mãe, a senhora sempre me falou que a senhora não está criando um filho para a senhora, a senhora está criando filho para o Senhor. Então o Senhor está me chamando, e eu aprendi quando eu estava no exército, que quando o comandante manda, soldado raso só obedece. E o conselho que eu posso dar para esses jovens é: você pode até satisfazer algumas coisas da sua vida, algumas áreas da sua vida, mas você só vai estar plenamente satisfeito quando você estiver no centro da vontade de Deus. Eu trabalhava em Patos e eu ganhava bem para um jovem solteiro, mas eu nunca consegui sair de Patos, viajar, conhecer outros lugares. Mas a partir do momento que eu parei de fazer a minha vontade e entrei no centro da vontade de conhecer pessoas novas, eu nunca imaginei viajar de avião, e Deus me deu a oportunidade de viajar de avião. Eu nunca imaginei estar no Rio de Janeiro, o Senhor me levou ao Rio de Janeiro. Eu nunca imaginei estar fora da Paraíba, e hoje eu moro aqui em Recife. Aqui eu já morei na capital Recife, já morei em Paudalho, já morei em Paulista, já tive a oportunidade de conhecer outras cidades também aqui do estado. Tudo isso porque eu deixei de fazer a minha vontade e entrei no centro da vontade de Deus. Então, o conselho que eu dou é: entre no centro da vontade de Deus, que coisas que você nem imagina que seria possível você conseguir ou realizar, você vai realizar, e vai realizar junto com a vontade de Deus. É bem difícil, né, Samuel, você renunciar à sua vontade para servir a Deus, sair da sua parentela e estar em terra estranha, mas eu acredito que Deus tem recompensado a sua vida, né? Conheci você lá no seminário de Acari, né? Tivemos a oportunidade de estar em alguns módulos fazendo o seminário, e vejo você uma pessoa de Deus, uma pessoa que tem renunciado, e sei que você tem sido bênção, e sei que é difícil. Me diga aí, qual é a dificuldade de estar longe da sua família? Você é casado? Me diga aí. É difícil, não sou casado, sou solteiro. É difícil porque você sai do meio dos seus pais, querendo ou não, de todo um conforto dentro de casa, do meio dos seus amigos, do meio da sua igreja. É difícil, é complicado no começo, mas Deus vai nos satisfazendo, e nós vamos tendo a oportunidade de fazer novas amizades, construir novas famílias, e isso vai amenizando um pouco a dor da saudade, e principalmente pensar que o que nós estamos fazendo é para o reino. O maior sacrifício do que esse fez Jesus Cristo lá na cruz. Esse sacrifício que eu estou fazendo perto do que ele fez não é nada, não se compara a nada. É pequeno. Então, o que ele fez por mim foi bem maior do que o que eu possa fazer por ele. Ótimo, glória a Deus, graças a Deus. Então, Samuel, nesse momento vou deixar que você, vou orar por você, pedir que Deus preparou e colocou no teu coração, que você possa nos trazer nessa manhã, certo? Vou estar orando aqui e colocando, apresentando a sua vida diante do Senhor.
Querido Deus, Santo e Eterno Pai, nós somos gratos, ó Deus, pela vida de Samuel, ó Deus, pelo esse trabalho maravilhoso que ele tem desempenhado, ó Deus, lá na Cristolândia, Pernambuco, ó Deus. Abençoa a vida deste jovem, ó Deus. Prepara, ó Deus, o teu melhor, como o Senhor já tem preparado, Deus, na vida dele. Ele tem obedecido e tem ouvido a voz do Senhor, Deus. Nós te bendizemos, te exaltamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, vamos lá, irmãos. Amém, meu irmão. Primeiramente, quer dizer que é uma alegria estar com os irmãos. Isso está marcado para o congresso, para que a gente estivesse junto. Como eu falo, naquela aglomeração que crente gosta, né? Todo mundo junto, louvando e confraternizando juntos. Mas aprove a Deus que fosse dessa maneira, online. Espero um dia poder ter a oportunidade de estar junto com os irmãos, aprendendo junto com os irmãos sobre o Evangelho de Deus. Glória a Deus. O irmão passou aqui, o tema é examinar as Escrituras, e eu peguei aqui a importância de nós examinarmos as Escrituras e separei alguns pontos aqui para que a gente possa meditar nessa noite. O versículo base que eu peguei se encontra em João 5:39, lá no Evangelho de João, no capítulo 5:39, onde é uma fala do próprio Cristo para as pessoas que estavam lá naquele momento. Lá em João 5:39, Cristo fala: examinai as Escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Conhecer as Escrituras sagradas nos mostra o caminho da vida. Como o próprio versículo fala, as Escrituras testificam de Cristo. Ou seja, a própria Escritura dá testemunho, aprova ou atesta sobre Cristo. De forma mais clara, as Escrituras apontam para Cristo. E aí nós temos as profecias que começou lá em Gênesis, nós temos as profecias dos profetas falando da vinda do Messias, que iria restaurar, que iria resgatar o povo, que iria libertar o povo, que iria pregar os gentios, que iria sofrer, que iria padecer, que iria atrair sobre eles os nossos pecados. Então, quando nós estudamos as Escrituras, nós vemos que toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, toda ela é centrada na pessoa de Cristo. Nos mostra a vida através de Cristo. E aí eu poderia citar alguns versículos, né? O mais conhecido, João 3,16, que fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Ou então, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. E aí eu poderia citar mais versículos aqui também, como 1 João, que vai de 5, do capítulo 5, versículo 11 e 13, que fala: este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho, Jesus Cristo. Também poderia citar João 14,6, onde o próprio Cristo fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Quando nós examinamos as Escrituras, nós entendemos que a vida, o real sentido da vida e o caminho da vida é Cristo, somente Cristo. Não tem outro caminho, não tem atalho, não tem outra pessoa que nós podemos recorrer para nós termos uma vida, vamos dizer assim, uma vida sem ilusões, uma vida verdadeira. Porque o mundo nos oferece, e algumas religiões nos oferecem, uma vida, mas uma vida de ilusões. Uma vida que só pensa aqui e não pensa na vida eterna. Para algumas religiões, a vida acaba aqui. E quando nós examinamos as Escrituras, nós entendemos que a vida não acaba aqui. Aqui é apenas o começo. Tem uma eternidade ainda para a Igreja do Senhor Jesus Cristo para ser vivida. Então, nós, ao examinarmos as Escrituras, nós entendemos que ela aponta para Cristo
e aponta para a vida em Cristo. Uma vida verdadeira e uma vida eterna. Outro ponto que eu peguei aqui da importância de examinarmos as Escrituras é para que a gente não aprenda errado. Paulo dá um conselho aqui. Deixa eu ajeitar aqui, só um momento. Paulo dá um conselho a Timóteo, onde ele fala sobre os últimos dias. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizados a sua própria consciência. Quando nós examinamos estudar cuidadosamente as Escrituras, quando nós nos aprofundamos nas Escrituras, nós temos a oportunidade de aprender certo e não aprender errado e seguir a esses falsos mestres. Quando nós estudamos as Escrituras, nós começamos a identificar os hereges, os falsos profetas, que ensinam ensinamentos contrários à Bíblia, que ensinam um evangelho onde o evangelho não tem Cristo, não tem cruz, não tem sofrimento, e esses falsos profetas mostram um evangelho fácil, como nós falamos, o teologiquez, é um evangelho onde você faz para ter abundância aqui na terra, riquezas, e não mostra Cristo, não mostra o sofrimento de Cristo, não mostra realmente o que é o evangelho, não mostra realmente o que é o amor, não mostra o que o evangelho pode fazer na vida do ser humano de transformação. Quando nós estudamos as Escrituras, quando nós examinamos profundamente as Escrituras, nós nos livramos desses falsos mestres, nós nos livramos de aprender errado. E esses falsos mestres aí, não citarei nomes, mas é muito fácil os irmãos identificar, os irmãos que têm intimidade com a Bíblia, conseguem identificar eles na primeira frase, porque eles fazem um evangelho onde o centro do evangelho é o homem e o culto é o homem. É um evangelho narcisista, narcísio, onde o homem se admira, onde o homem está no centro das coisas, onde a vontade do homem prevalece, onde o evangelho o homem, é para o homem, é do homem para o homem, pelo homem, e não de Cristo para Cristo e por Cristo. Então, quando nós examinamos as Escrituras, nós nos conseguimos desviar desses falsos mestres. Outra importância também da gente aqui só continuando também, porque nós devemos examinar as Escrituras para não aprender errado. Aí eu poderia citar também vários versículos. Mateus 7,15, onde fala: cautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados de ovelhas. Ou então Mateus 24,11, que fala: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Ou Mateus 24,24 e Marcos 13,22, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até os eleitos. Então, quando nós estamos arraizados, o evangelho está enraizado dentro de nós, nós conseguimos nos desviar desses falsos mestres. Nós conseguiremos identificar falsos mestres, anticristos, pessoas que pregam o evangelho de forma diferente. Samuel, e bem interessante do que você fala aí, hoje também nós vivemos o evangelho, lembrei de João Bosco, lá de... que ele dizia um negócio que hoje há a teologia da autoajuda, né? Isso, do coach. Do coach, né? Onde nós precisamos da ajuda do alto, não da autoajuda. Onde isso. As mensagens elas têm mais sido psicológicas do que propriamente a mensagem de Cristo. E o evangelho do coach, ele tem um problema muito grande. Ele prega um evangelho sem Cristo, vazio de Cristo, mas cheio do homem. E está levando isso para os púlpitos. É um evangelho vazio de Cristo, mas cheio do homem, da vontade do homem. O evangelho de autoajuda, como o irmão falou. E isso é um problema muito grave. Coach é bom
para ficar na parte de contabilidade, para ficar na parte financeira de empresas, mas no púlpito nós precisamos de pastores e não de coach. Nós precisamos de pessoas que preguem o evangelho mostrando Cristo, porque Cristo é suficiente na vida do homem. Cristo, somente Cristo, é suficiente na vida do homem. E outro tópico que eu peguei também da importância de examinar as Escrituras é que nos livra de ensinarmos errado. Que aí, muitas vezes, por falta de algum conhecimento, nós falamos alguma coisa, eu não digo heresias, mas erro teológico. Cometemos erros teológicos. E quanto mais nós examinarmos as Escrituras, nós nos livramos de cometer esses erros teológicos. E aí eu pego um versículo que Paulo ensina a Timóteo, ao jovem pastor Timóteo, onde Paulo orienta ele em várias questões sobre examinar as Escrituras. E 2 Timóteo 2,15, ele fala: procura-te apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Nós temos que examinar as Escrituras para que a gente possa manejar bem a palavra e ensinar um caminho certo, um caminho que aponte Cristo, um evangelho que aponte Cristo, para que a gente possa levar pessoas a conhecer o que Cristo fez, o seu sacrifício. E aí eu pego um exemplo muito importante sobre a importância de nós examinarmos e buscarmos o conhecimento. Na parábola do bom samaritano, Cristo está falando com um doutor da lei, que conhecia a lei, mas não conhecia a praticidade, vamos dizer assim, do seu conhecimento. Que Cristo manda, ele fala o mandamento de ensinar o próximo, e Cristo pergunta, e Cristo fala, olha, então é isso mesmo. E aí ele fala, mas quem é meu próximo? Quando nós examinamos, quando nós buscamos de Deus essa intimidade através da sua palavra, nós aprendemos a ensinar certo, nós aprendemos a viver o evangelho certo, nós aprendemos a praticidade do evangelho, o evangelho prático, que é o evangelho prático, e Cristo vai nos ensinar no Novo Testamento o ministério de Cristo, o ministério dos seus discípulos, o ministério dos apóstolos, nos ensina como deve ser o evangelho prático nas nossas vidas, como nós devemos praticar o evangelho. Por isso que é importante a gente examinar, primeiro, para conhecer a vida em Jesus Cristo, segundo, para não sermos enganados, terceiro, para aprender, para ensinarmos certo, ou não nos livrar de ensinar errado, e eu acho que eu colocaria aqui um quarto ponto, que eu nem escrevi aqui, mas examinando as Escrituras, eu vou aprender qual é o real sentido das Escrituras na minha vida, como ela deve ser praticada todos os dias da minha vida. Onde eu vou aprender a amar o irmão, e Cristo cita exemplo de amar o irmão, onde eu vou aprender a perdoar, onde eu vou aprender sobre justiça, onde eu vou aprender sobre justificação, onde eu vou aprender sobre o sacrifício de Cristo na cruz, onde eu vou aprender a guardar a lei do Senhor, onde eu vou aprender a amar o próximo. Nós devemos examinar as Escrituras justamente, e por causa disso, por causa desses pontos aqui que eu ensinei, isso aqui são os pontos básicos. Conhecer a Cristo, ter intimidade com Cristo, entender a sua morte de cruz e a prática dela, o reflexo dela nas nossas vidas. E a importância de ensinar certo às pessoas o evangelho certo. Porque quando nós não ensinamos o evangelho errado, nós estamos afastando as pessoas de Cristo e não aproximando as pessoas de Cristo. E quando nós aprendemos errado, quando nós nos levamos a teologias, vamos dizer assim, a teologias humanas, nós também nós não estamos nos aproximando de Cristo. Nós estamos nos distanciando. Então, por isso que nós temos que aprender certo, ensinar certo e examinar as Escrituras para aprender realmente o que é a vida. Essa é a importância. O Evangelho, meus irmãos, muitas vezes nós seguimos linhas aí, mas o Evangelho, nós não precisamos daquelas revelações extraordinárias, porque a revelação de Deus está aqui na sua palavra. Deus fala conosco. Muitas vezes eu pego muito dizendo, Deus não fala comigo. Deus fala com a gente. Está aqui o manual de Deus para que a gente tenha uma vida correta e saudável e próxima a Ele.
É É o que isso, nós, meus irmãos. é o que nós dizemos sempre, que o homem quiser ouvir Deus, A palavra. Já está se aqui, ele ele já quiser, falou. se ele quiser entender a voz de Deus, se ele quiser entender a vontade de Deus, está toda revelada. As maiores dificuldades que nós temos no Evangelho hoje, não digo no Evangelho, da compreensão do Evangelho, é que nós queremos adaptar teorias para a palavra de Deus. Nós queremos pegar uma ideia, um pensamento nosso e colocar, procurar apoio na Bíblia. E nós nunca encontraremos esse apoio. É Nós queremos verdade? adaptar a palavra de Deus para mim, assim, adaptar alguns para continuar pecando. Uns querem adaptar a palavra de Deus para continuar pecando, continuar vivendo a vida que levava. E aí, ou então, para criar uma doutrina, vamos dizer assim, criar uma doutrina nova, para que justifique os meus erros, ou para que justifique a minha vida. Mas não é assim o Evangelho. O Evangelho vai mostrar que nós precisamos examinar, aprender e praticar. Samuel, muito obrigado por esse momento. Somos gratos a Deus pela sua vida. Gostaria de terminar fazendo uma pergunta relacionada ao seu ministério aí. Como é a sua atuação, os dias que você trabalha aí no Radical Cristolândia? E de domingo a domingo ou você tem alguma folga durante a semana? Como é isso? Nós, aqui na missão, nós trabalhamos de terça a sábado com atendimento às pessoas de rua. Quando nós estamos normalmente, sem a pandemia, antes da pandemia, todos os dias nós tínhamos o culto de manhã, de terça a sábado nós temos o culto de manhã, depois do culto, o café da manhã, depois um banho, onde eles poderiam tomar banho, trocar de roupa, sair com uma roupa nova, ou melhor do que aqueles estavam. Depois disso, nós tínhamos o almoço, mas antes do almoço também, um culto e depois o almoço, aqui na missão. Como nós estamos no período de pandemia, eles não estão podendo entrar, mas nós continuamos servindo o café da manhã a eles. Todos os dias, e o almoço também. Todos os dias aqui na missão, nós servimos, em média, 120 refeições, de terça a sábado. Nós temos um dia de folga, né? No domingo ou na segunda-feira aqui na missão. Também nós temos 2 unidades, que é a unidade 1 e a unidade 2, que é aqueles que aceitam a nossa proposta de ficar conosco, que são os nossos acolhidos, vão para esses sítios. Na unidade 1, que é a primeira fase, nós chamamos, eles ficam 6 meses internos, onde uma vez por mês, quando estava no período normal, eles recebiam a visita da família uma vez por mês. Hoje é uma visita, se eu não estou enganado, de 2 horas só. Lá eles ficam internos, que é a fase da desintoxicação, onde lá também eles participam dos cultos, onde lá também nós introduzimos o PGM, que é o Pequeno Grupo Multiplicador, e lá também eles fazem a API, que é a atividade prática inclusiva, que aí eles vão aprendendo a viver em comunidade, de arrumar quarto, de fazer manutenção do sítio, de fazer alimentação. Lá também eles participam dos cultos, e na primeira fase nós já temos uma padaria escola, onde aqueles jovens que estão lá aprendem a profissão de padeiro, aprendem a fazer pão, bolo, bolacha e qualquer tipo de massa eles aprendem. Isso na primeira fase. Ele já sai com esse certificado de padeiro, onde nós já temos jovens que, ao sair do projeto, conseguiram emprego no ramo de panificação. Na nossa segunda fase, é a fase de ressocialização, onde eles já começam a sair para tirar alguns documentos. Aqueles que não têm estudo começam a estudar, ou os que faltam concluir vão estudar para concluir os seus estudos, onde eles fazem mais cursos técnicos. Nós tivemos uma turma que formou no curso técnico de refrigeração e de eletricidade de carro, porque nós acreditamos que não é só acolher. Nós temos que pegar esses homens, mostrar o poder do Evangelho, o que o Evangelho pode fazer na vida deles, mas também nós temos que oferecer cursos, o máximo de cursos possíveis, para que quando eles terminem o projeto no período de 1 ano, eles tenham uma oportunidade maior de conseguir emprego, se estruturar, se reestruturar. E nós também, na segunda fase,
nós começamos também a reconstruir as pontes familiares, onde muitos desses jovens perderam o contato total com a família. Nós começamos a refazer essas pontes familiares para devolver ele ao seio da família, ao convívio da família e ao convívio da sociedade. O Radical Cristolândia, ele tem que ser um jovem solteiro, tem que ser um jovem entre 18 a 55 anos de idade, um jovem vocacionado, que deseja dedicar a sua vida, um ano da sua vida, ao ministério missionário. Tem o dia de folga, tem um curso que nós fazemos também para sermos missionários. E, se eu não me engano, no site da Junta de Missões Nacionais, já abriu o edital para o jovem que quer ser Radical Cristolândia. Se não abriu, está para abrir nesses dias, então fica lá de olho no site da Junta, que lá tem todas as informações para aquele jovem que quer dedicar um ano da sua vida, podendo dedicar até 2 anos da sua vida para ser radical. E se aí ele vê realmente que ele tem um chamado missionário, ele pode se tornar um missionário de formação e depois um missionário de carreira. Samuel, o seu intuito, eu sei que você está fazendo seminário Batista Norte, é você se tornar pastor. Você pensa pastor de igreja ou pastor desse ministério Cristolândia? Qual o seu intuito? Irmão, eu estou estudando, primeiramente, para adquirir um conhecimento maior das Escrituras, certo? Pastor pode ser uma coisa natural do curso, o conselho, a consagração, mas aí o ramo de atuação pastoral, quem vai definir é o Senhor. Ainda falta 4 anos ainda para mim terminar, e nesse período ele vai me mostrando qual caminho eu tenho que seguir. Que seja feita a vontade dele. Se for para mim continuar aqui, amém, vamos continuar aqui. Se for para voltar para a igreja, amém, do mesmo jeito, voltamos para a igreja, e aí nós seguimos a nossa vida. Mas o principal de tudo é poder aprender mais da palavra, examinar mais as escrituras, ter um conhecimento maior, para poder ensinar da maneira melhor e mais correta o Evangelho de Deus. Pronto, maravilha. Você me respondeu uma pergunta que eu iria fazer. Porque hoje, uma das maiores dificuldades em projetos de recuperação de pessoas que vivem nesse mundo das drogas é integrar a sociedade. Mas você já disse que aí você já tem projetos de integração. Eu também vejo que essa tem sido a maior dificuldade. Quando o rapaz perde 1 ano, 2 anos da sua vida, e quando vai devolvê-lo para a sociedade é uma dificuldade muito grande, porque as pessoas não confiam, eles muitas vezes não têm nenhuma profissão. E essa unidade que você trabalha é só para homens, não é isso? Isso, tem as 2 unidades para homens, mas também nós temos a unidade feminina, onde as radicais ficam lá, que também trabalham da mesma maneira. Primeira fase, segunda fase, desintoxicação e reintegração para a sociedade. E nós tentamos facilitar o máximo possível para que esses jovens consigam o mais rápido possível um emprego, porque não adiantaria de nada a gente tirar eles da rua, eles passariam 1 ano conosco e depois voltar para a rua de novo. Então é bom eles saírem, mas saírem de uma forma digna, com emprego, com uma condição de sustento, de alugar uma casa, alugar um canto para eles, de ter o seu próprio lar, de construir a sua família ou reconstruir a sua família. Quais são os critérios que você adota para uma pessoa que é dependente químico fazer parte da Cristolândia? Tem alguns critérios ou a família contribui de alguma forma ou como é isso? Olha, primeiro ele tem que querer. Ele tem que querer sair dessa vida. E aí ele vem para cá, ele faz uma triagem, onde aí já não sou eu, mas a missionária Ana Nery. Mas o principal requisito, ele tem que querer. Ele tem que querer uma transformação de vida, ele tem que querer sair dessa vida, porque nós entendemos que nada forçado, aqueles que querem, são forçados, são mais complicados e muitas vezes não querem uma transformação, vêm só para agradar alguém. Não. Primeiro eles têm que querer. Eles têm que querer uma transformação de vida realmente. E aí as outras partes, quem é responsável é a missionária Ana Nery, a coordenadora, o pastor Gildo,
o psicólogo, o pastor Jades, e a assistente social que nós temos, que aí faz todo o procedimento com as pessoas. Mas o principal requisito, primeiro, ele tem que querer. Ele tem que querer reconstruir a sua vida. E a última pergunta dessa manhã que eu quero fazer é, nesse contato que vocês têm, qual é a maior dificuldade que você encontra do dependente? Que vocês vão percebendo deles permanecer na unidade de recuperação? O vício em si, né? Porque muitos até querem largar o vício, mas isso já faz parte do corpo dele, o corpo deles pedem. E também o vício da rua. Muitos podem não acreditar, mas tem um vício da rua, porque na rua eles fazem o que querem, dormem a hora que querem, eles perdem o costume de ter um horário para acordar, um horário para comer, um horário de fazer as coisas, ele perde esse sentido de regras. Mas a principal causa, irmão, e aí é uma causa nossa mesmo, é o pecado. Nós trazemos eles aqui não para libertar apenas do crack, da maconha, da cocaína, mas é para mostrar que eles têm a liberdade do pecado, que essa liberdade está em Cristo Jesus. Nós entendemos que isso é um problema de pecado, e só quem pode libertar do pecado é Cristo. Nós mostramos essa visão a ele. Olha, Cristo Jesus te liberta desse pecado. E aí, fazer ele entender que todos os dias ele vai ter que lutar contra esse pecado com Cristo Jesus. O pastor, a última mês a gente pagou uma disciplina no seminário, justamente falava disso aí. E a gente entrou em alguns contextos, que eu não vou citar, sobre mudanças habituais do ser humano, e o pastor que dava a matéria de ética cristã dizia assim, que tudo na nossa vida é por causa do pecado, né? Um desvio de conduta, pecado, muitas vezes causa isso em nossas vidas, porque o homem ele foi criado na iniquidade, né? Foi formado na iniquidade, como diz Davi, do pecado foi gerado. Então, o pecado ele causa esse separa o homem de Deus e leva o homem para um distanciamento espiritual de Deus, do seu Criador. Então, Samuel, o pecado tem esse objetivo, né? Destruir o homem, afastar o homem de Deus. Eu digo que o diabo ele está num time onde já está perto de terminar a partida de futebol e o time dele está perdendo e ele está com um a menos e a ideia dele é expulsar um jogador do outro time. Então, quanto mais jogadores do outro time ele conseguir expulsar, para ele vai ser a vitória, porque perdido ele já está. Então, Samuel, eu quero agradecer a sua participação nessa manhã. Espero que tenhamos outras oportunidades, ou seja, virtual ou presencial. Esperamos estarmos juntos em algum desses momentos. E como se faz para conhecer, para ajudar esse ministério aí? Olha, se os irmãos quiserem conhecer, as portas estão abertas. É só ligar para cá, para a nossa base, entrar em contato pelo Instagram, @cristolândia.pe, ou então pelo Facebook Cristolândia Pernambuco. Entre em contato, pega uma carta da igreja que está enviando voluntário, e aí ele pode passar um dia com a gente, 2, uma semana, um mês, ou quem sabe vir e virar um missionário radical. Nas nossas redes sociais também nós temos a nossa conta para aqueles que desejam ofertar. E também, se os irmãos quiserem ser um parceiro nosso, também tem a proposta do PAN, que é o Plano de Ação Missionária. Se os irmãos quiserem contribuir mensalmente com o projeto, financeiramente, porque nós temos muito gasto. A nossa despesa aqui, em média, por mês, é de 30 a 35 mil reais. E não é fácil conseguir esses parceiros. Então, se o irmão que deseja contribuir financeiramente, tem o PAN, tem através do PAN. O irmão pode mandar alguma oferta para a conta da Cristolândia, ou também o irmão pode orar. Orar para que Deus envie radicais e parceiros. A oração é a parte mais importante. Se os irmãos orarem pela gente, eu já fico muito grato. Nós já ficamos muito gratos se tivermos pessoas orando, porque as batalhas aqui são diárias. Então, Samuel, nesse momento vou deixar para você trazer as considerações finais. Eu já agradeço a sua coordenadora, Ana Nery,
Manda um abraço aqui da Igreja Batista Carnaúba dos Dantas, pela nossa gratidão pela vida dela, por conceder essa manhã o privilégio de estarmos juntos. Então, vai um abraço daqui da Igreja Batista para Ana Nery e todos vocês que fazem parte da Cristolândia Pernambuco. Então, deixe esse momento para você trazer as considerações finais para quem está nos ouvindo nessa manhã e também os irmãos da Igreja Batista aqui em Carnaúba dos Dantas. Primeiramente, eu sou grato aos irmãos pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco daquilo que Deus falou comigo. É muito bom ter essa proximidade com as igrejas batistas. Agradeço aos irmãos, aqueles que contribuem, aqueles que oram pelos projetos da Junta de Missões Nacionais. E se você ainda não ora, que você possa passar a orar com a gente. Se você ainda não é um parceiro, que você possa se tornar um parceiro para nos ajudar. E se você não é um promotor, você se torne um promotor para promover os projetos da Junta de Missões Nacionais, a Cristolândia, o Radical Cerrado, os projetos da Junta dentro da sua igreja. Quer dizer que as portas estão sempre abertas para os irmãos que queiram visitar a Cristolândia. Estamos sempre de braços abertos e aquilo que tiver ao nosso alcance, nós faremos pelos irmãos e nós agradecemos pela vida dos irmãos das igrejas batistas que nos ajudam a expandir o reino de Deus através do projeto Cristolândia, usando o projeto Cristolândia como instrumento. Nós somos gratos pela vida dos irmãos e pedimos que os irmãos continuem orando pela gente, porque não é dia fácil, não é fácil as batalhas que nós enfrentamos, mas nós vencemos com o poder da oração. Então, sou muito grato aos irmãos. Agradeço muito a oportunidade de estar falando um pouco da palavra de Deus e falando um pouco da Cristolândia. Então, sempre que os irmãos precisarem, podem entrar em contato ou comigo ou com minha coordenadora, através das redes sociais ou do nosso WhatsApp, que o irmão Raminho já tem, os nossos contatos. Podem entrar em contato, que aquilo que tiver em nosso alcance, nós faremos. E aos jovens que estão assistindo agora, eu faço um convite especial para você. Você que tem entre 18 e 55 anos de idade, se sente um jovem chamado por Deus, vocacionado por Deus, está aberto, vai abrir nesses próximos dias o edital do Radical Brasil Cristolândia. Venha viver esse momento com a gente, venha dedicar um ano da sua vida, porque é uma experiência maravilhosa estar aqui, estar no centro da vontade de Deus. E agradeço mais uma vez a oportunidade. Amém, glória a Deus. Eu que sou grato a Deus pela sua vida. Mais uma vez, agradeço a Ana Nery por ter concedido esse privilégio de estarmos juntos e acredito que foi muito edificante ouvir pelos comentários aqui dos irmãos, agradecendo a Deus pela oportunidade de ouvir você. E até nós estamos vivenciando um período de campanha de missões, né? E isso veio a contribuir grandemente, né, para despertar o nosso interesse maior. A igreja daqui é uma igreja missionária, isso ficou um pouco adormecido, mas essas contribuições só tendem a melhorar. Então, Samuel, vou estar orando por sua vida, pelo trabalho aí, e depois eu vou disponibilizar, você pode mandar para mim a conta no meu WhatsApp, eu vou disponibilizar quem quiser de alguma forma contribuir financeiramente o adotando esse projeto em oração. Nós temos irmãos que gostam de orar aqui em Carnaúba dos Dantas, é uma igreja que gosta de orar, e nós vamos estar, com certeza vamos estar orando por vocês. Então, vamos orar. Querido e eterno Deus, santo e eterno Pai, somos gratos, ó Deus, por essa manhã maravilhosa, ó Deus, que estamos reunidos, ó Deus, em Tua presença, agraciados e agradecidos, ó Deus, pela vida do missionário Samuel, lá na Cristolândia, Pernambuco, ó Deus. Abençoa a vida dos seus coordenadores, de cada pessoa, ó Deus, que faz parte, ó Pai, desse ministério. Cuide, ó Deus, livre, ó Deus, dessa pandemia, de não seres infectados, ó Deus, mas se forem infectados, que o Senhor possa trazer a cura, ó Deus. Nós te pedimos, ó Deus, para que o Senhor possa guardar as suas vidas, as suas famílias, ó Deus, na presença. Sustenta, ó Deus, esse ministério de tão importância, ó Deus, de tão tamanho, grandeza, ó Deus, porque é ministério que tanto recupera o homem
fisicamente como espiritualmente, ó Pai. Nós te bendizemos, exaltamos por tudo, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, Amém. um grande abraço, irmão. Deus o abençoe grandemente. Fica na santa paz e até outra oportunidade que assim o Senhor nos permitir. Amém.